pessoal, na aula anterior nós estudamos posições relativas entre circunferência e ponto e reta e circunferência. E nessa aula eu disse que nós teríamos um próximo vídeo falando qual que é a posição relativa entre duas circunferências, que é o que nós vamos fazer agora. Então, as posições relativas entre duas circunferências, elas podem ser diversos casos, que eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiro, gente, olha, quando eu tenho dois pontos em comum, as duas circunferências elas são secantes, ó, esse ponto e esse ponto aqui que são em comum. Quando elas têm um ponto em comum, eu sei então que elas podem ser tangentes exteriormente e tangentes interiormente. Tá vendo? Essa daqui uma tá dentro da outra e aqui uma tá fora da outra, só que elas têm um ponto em comum. E eu também posso ter circunferências que não têm pontos em comum. Tá vendo? Essas daqui são as circunferências que eu chamo de externas e aqui circunferência interna uma da outra. O que é importante de saber aqui pra gente? Qual que é a distância entre os centros? A distância entre os centros, ela me diz muito sobre a posição relativa. Além disso, nós temos também a soma dos raios e a diferença dos raios. Quando eu falo de diferença dos raios, eu olho em módulo. Por quê? Porque eu não vou pegar assim sempre o raio maior menos o menor. Eu posso pegar a diferença e ter um número negativo e calculo com o módulo, certo? Se você pegar sempre o raio maior menos o menor, você não precisa pôr um módulo, porque aí a diferença vai ser sempre positiva, certo? Então, vamos ver aqui, ó, circunferência secante uma da outra. Elas têm dois pontos em comum. E o que acontece aqui com os raios? Gente, olha, a distância entre C1 e C2 fica sempre, essa distância fica menor do que a soma dos raios, porque tá faltando aqui, tem um pedacinho aqui em comum, tá? Muita gente gosta de mostrar assim, eu faço aqui, esse é o R1, esse aqui é o R2. É nítido que esse lado do triângulo é menor do que a soma dos outros dois lados. Então, essa parte aqui da desigualdade fica fácil de observar. Agora, e essa parte da desigualdade aqui? Como que nós vamos enxergar? Aqui eu fiz que o R1 é maior do que o R2, não é isso? Então, olha só, eu tenho R1 menos R2, o que vai ser aqui pra gente? Eu vou pegar esse pedaço aqui, que seria o R1, e vou tirar o R2. Vai ficar como se fosse assim, um pedacinho aqui só, né? Ó. É óbvio que esse pedacinho é menor do que a distância entre os dois centros, C1 e C2. Quando eu tenho agora, então eu tenho essa relação. Se a distância entre os pontos, o centro das duas, obedecer a essa relação, elas são secantes. Se eu tenho que a distância entre C1 e C2 coincide com a soma dos raios, que é esse caso aqui, ó, R1 e R2, elas são tangentes exteriormente. E quando eu tenho que a diferença dos dois raios, tá vendo? Esse daqui é o R2, esse grandão, subtraindo o R1 dá esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu tenho que a distância entre os centros dá a diferença dos raios, em módulo, né, tanto faz qual que você pegou primeiro, se é o menor ou se é o maior, eu vou ter então que elas são tangentes interiormente. Quando não tem nenhum ponto em comum, que é esse caso, é nítido que a distância entre C1 e C2, ela fica maior do que a soma dos raios, porque eu não estou considerando esse pedaço. E, por último, quando a distância entre C1 e C2, que é esse caso aqui, qual que é a distância entre C1 e C2? Tá vendo? É esse pedaço aqui. Ela fica menor do que fazer R1 menos R2. Ó. O R1 vai daqui até aqui. Quando eu tiro o R2, eu tô tirando esse pedaço aqui do meio, tá vendo? Então, olha só. Distância entre C1 e C2 é esse pedaço aqui. Isso é menor do que esse mais esse, tá vendo? Que é o módulo de R1 menos R2. E aí eu mostro que essa relação ocorre quando uma circunferência é interna à outra. Então, nós temos esse estudo aqui, tá? Vamos ver exemplo. Dadas as circunferências lambda 1 e lambda 2, nós queremos descobrir as posições relativas. Então, eu coloquei aqui duas circunferências já bem explícitas, né? Na forma que a gente já enxerga que o raio, que o centro e que o raio, ó, o centro da primeira, 2 e 1, e o raio, 2. Centro da segunda, 2 e menos 2, e o raio é 1, tá? Primeira coisa que eu faço sempre, quando eu quero descobrir posições relativas, é calcular a distância entre os centros. Distância entre esses dois pontos vai dar 3, tá? Eu faço aqui usando a fórmula da distância.
Então, gente, se eu já sei que a distância entre os dois pontos, que são os dois centros, é 3, que coincidiu com a soma dos dois raios. Então, em qual caso que eu caí? Eu caí nesse caso, ó, a distância entre os centros é a soma dos raios. Logo, as circunferências são o quê? Tangentes externas, tá? Ou tangentes exteriormente. Como eu sei que elas são tangentes, eu sei que existe um ponto em comum. Aqui eu quero descobrir quem é esse ponto, tá? Como que eu vou descobrir quem é esse ponto? É como se isso daqui fosse um sistema. Então, eu vou subtrair uma equação da outra. Quando eu subtrair isso disso, ó, tá vendo que esse fator zera? Então, eu vou ter apenas esse fator menos esse, 4 menos 1 do outro lado da igualdade. Resolvo essa conta, que é só o quê? Quadrado primeiro, 2 vezes pelo segundo. Encontro y igual a menos 1. Encontrei y igual a menos 1, eu substituo em qualquer uma das duas equações. E aí, eu substituí na primeira, ó, no lugar do y, eu coloquei menos 1. Obtive isso. Obtive, então, x é igual a 2, que é o único valor que zera aqui, para ficar igual. Logo, o ponto de interseção dessas duas circunferências é o ponto 2 e menos 1, certo? Agora, vamos fazer mais um exercício. Então, aqui esse, quem é o centro 1, que vai ser 1, 1. O raio 1 vai ser 2, certo? Quem é o centro da segunda? 1 e menos 1. E o raio da segunda é raiz de 12, que é a mesma coisa de 2 raiz de 3, certo? Então, observe que esse raio é maior que esse. Então, vamos fazer o estudo distância entre os centros, C1 e C2. Raiz quadrada, esse menos esse, ó, 1 menos 1 ao quadrado, mais esse menos esse, 1 com mais 1 ao quadrado. Distância entre os dois é 2. Ótimo! Eu já tenho aqui que a distância entre os dois centros, C1 e C2, é o quê? É igual a 2, e 2 é menor que R1 mais R2, porque R1 mais R2 dá 2 mais 2 raiz de 3. Então, 2 é menor que 2 mais 2 raiz de 3, tá? Então, eu já tô aqui com uma suspeita, gente. Olha, voltando lá na minha... Eu já tô com uma suspeita legal, que aqui tá satisfeito, certo? Então, eu já suspeito que elas são o quê? Secantes. Aí, eu vou olhar o outro lado da igualdade, da desigualdade, desculpa. O que é o outro lado? É pegar aqui, para não usar o módulo, eu vou pegar R2 menos R1, que vai ser 2 raiz de 3 menos 2, que dá 2 que multiplica raiz de 3 menos 1. Fazendo esse cálculo aqui, você vai achar o valor aproximado aqui de 1,46. Realmente, 1,46 é menor do que 2, tá? Então, eu tenho a seguinte desigualdade. R2 menos R1, que é um número positivo, então posso pôr o módulo, é menor que a distância entre C1 e C2, que é menor que R1 mais R2. Então, de fato, essas duas circunferências são secantes uma da outra, tá? Elas são secantes. Então, eu quero descobrir quem são os dois pontos de interseção entre as duas circunferências, já que elas são secantes e está mostrado aqui que elas são, de fato, secantes, né? Eu vou subtrair essa equação dessa. Então, subtrai essa equação dessa, vai ficar esse menos esse, 4 menos 12. Resolvo a continha, encontro y igual a 2. Aí, eu vou substituir o y igual a 2 na primeira. Aí, eu vou pegar esse y igual a 2, substituir na primeira, ó, coloquei o y. Resolvo essa conta aqui, ó, ao quadrado. Subtraio um dos dois lados. Passo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de alguém ao quadrado é o módulo do alguém, obtenho isso. Logo, gente, o x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de 3. Então, o x é igual, primeiro x, x1, é raiz de 3, e o x2, raiz de 3 mais 1, e o x2 é menos raiz de 3 mais 1. Então, eu tenho aqui 2x de interseção. Então, quem são os pontos de interseção? Primeiro, x... menos raiz, na verdade, é o mais raiz de 3 mais 1 e 2. E a segunda interseção, que é o P2, que é o menos raiz de 3 mais 1 e 2. Então, tem dois pontos de interseção, que é exatamente a relação de ser secante. Obrigada pela aula, até a próxima.